Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele, após jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E agora a palavra do Senhor nos diz que o diabo, o nosso adversário, não adversário de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele está acima de todas as coisas, é soberano, é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, reto, encriado, é o Todo-Poderoso. Mas aqui estava o Deus encarnado, Filho de Deus. Em Filipenses capítulo 2, e verso 5 nos diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. E a palavra do Senhor nos diz em Pedro, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8 da palavra de Deus nos diz: Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé. Então o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão. A tríplice missão de Satanás, que é roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim da vida e vida com abundância. E agora o inimigo, ele investe contra a vida de Jesus como homem. Ele deixou em tudo o exemplo, como nós devemos vencer, ou como nós vamos vencer as tentações, as ofertas deste mundo, a investida do inimigo. E ele, Jesus, passou 40 dias em jejum, em oração. Sabemos que existe classe de demônios, potestade, principado, dominadores. Quando um pai de família trouxe o seu filho ali, Mateus, que era lunático, para que fosse orar por ele,
nos diz a palavra de Deus que o demônio jogava no fogo e jogava muitas vezes na água. E a palavra do Senhor diz que os discípulos não conseguiram expulsar Satanás, porque era uma legião de demônios. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chega, Satanás tem de respeitar a presença de Deus. Os demônios têm de cair por terra. O inimigo ele tem de sair retirada pelo poder do nome de Jesus. E nos diz a palavra de Deus que aquele homem clamou ao Senhor e disse: socorre-me, porque o meu filho é lunático. E Jesus deu uma ordem a Satanás e ele deixou aquele jovem e saiu daquele jovem. E aquele jovem agora estava em perfeito juízo. E Jesus disse para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, a nossa fé, é quem vence o inimigo, o diabo, o adversário. Ele não resiste o poder do nome de Jesus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a glória de Deus, ela se manifesta em nossas vidas no mundo espiritual. Versículo 4, ele porém respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa, é eterna, é santa, é viva. A palavra de Deus que criou os céus e a terra e tudo o que há. Então, para nós vencer, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, vencer as tentações, as investidas do inimigo. Precisamos estar na palavra, precisamos ser sóbrio, estar vigiando a todos os momentos, porque o inimigo ele está furioso. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E todas as cadeias de Satanás caem por terra em nome de Jesus contra nossas vidas, através do poder da palavra, do nome de Jesus, do Espírito Santo. O inimigo, ele cai por terra, porque é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é o poder do nome de Jesus. Receba esta palavra.